Qual o percentual de pessoas que vão para o umbral após desencarnar? Ai, olha, o percentual eu não vou dar, mas eu vou trazer algumas notícias que são bastante alentadoras. Nem todo mundo vai para o umbral. Existe uma certa crença, não sei de onde que o movimento espírita tirou, de que todo mundo que desencarna vai para uma região de sofrimento, ficar lá gemendo até que seja recolhido. Olha, isso não é o que a gente tem visto na prática. Se nós pegarmos as cartas consoladoras, as pessoas não relatam isso. Não relatam. Se nós pegarmos as reuniões mediúnicas, os nossos companheiros espíritas que desencarnam, não relatam isso. O que é mais comum das pessoas relatarem? Que a pessoa desencarnou e ficou na casa, ficou na família, vinculada aos filhos, querendo permanecer na vida daqui. Outros falam que estão em hospitais no mundo espiritual, se recuperando, se reorganizando, que foram recebidos pelos seus entes queridos. E as condições de sofrimento, elas não parecem ser a maioria das pessoas, a menos que você tenha uma vida torta, né? Se você tiver uma vida torta, o esperado é que realmente você experimente o sofrimento. Eu vou apoiar a minha fala neste livro aqui de Dona Ivone do Amaral Pereira, chamado A Luz do Consolador. A essa altura do campeonato deve estar numa 15ª capa diferente dessa. Neste livro, nós temos uma mensagem aqui, chamada, já falei dessa mensagem outras vezes aqui, chama-se Os Segredos do Túmulo. É esta mensagem aqui, ó. Rapaz, você tem que ter uma câmera de celular boa, é muito melhor do que uma câmera de notebook, ó. Então, Os Segredos do Túmulo. É uma mensagem pequena, ela tem 10 parágrafos, bem curtinha, e ela traz aqui grandes ensinamentos sobre essa questão da chegada no mundo espiritual. E ela baseia as suas discussões em cima dos estudos que Ernesto Bozano teria feito na época e que estão nas obras A Crise da Morte e Fenômenos Psíquicos do Momento da Morte. Vou ler só um trechinho, que ela diz assim, ó. Compreende-se, pois, que o indivíduo de vida normal não precisa ser abnegado. O indivíduo de vida normal tem o despertar mais ou menos tranquilo na vida espiritual. Que somente os criminosos, os sensuais, os que viveram para a matéria, e etc, etc, aí dá umas outras que pessoas que tiveram histórias mais violentas, é que podem experimentar sofrimentos no mundo espiritual. Aí, um pouquinho mais à frente, ela diz: o despertar do indivíduo normal é tranquilo. Portanto, o despertar do abnegado, que são as pessoas melhores do que o normal, sendo superior ao normal, certamente será melhor ainda do que aquele anterior, né? Então, você vê aqui que a perspectiva da desencarnação não é sombria, como muitas vezes as pessoas colocam. Você perceba as pessoas que desencarnam do centro espírita, o que é que elas falam de como elas estão. Lembremos das cartas consoladoras, do que é que as pessoas falam sobre isso. E a Sâmia, que gosta de ver sobre experiências de quase morte, também tem uma notícia interessante sobre esses aspectos das pesquisas feitas na área, não é, Sâmia? Quanto às experiências de quase morte, eu diria que elas são consoladoras também, vindo da ciência, porque a grande maioria das experiências de quase morte, as pessoas tiveram experiências muito agradáveis. Eram pessoas comuns, como todos nós, mas que conseguiram ver pessoas queridas, amigos que partiram, retornaram à pátria espiritual antes deles, parentes, e que a sensação que tinham era de imenso bem-estar, imenso bem-estar. E que quando retornam, isso porque os estudiosos acompanham
As pessoas que se dedicam às experiências, elas acompanham as pessoas que retornaram, e que como é que elas se comportavam depois na vida, depois de terem passado pela experiência de quase morte. E elas têm um novo olhar para a vida e perderam o medo da morte. Deixaram de acreditar Olha só que na morte. interessante. E alguma coisa que a mensagem, Alahá, que você leu, a parte que você leu, que eu achei bastante interessante, é que eles colocam aquelas pessoas que aqui vivem em determinados desequilíbrios, elas continuarão no mundo espiritual. E o que significa isso? Que aqui, na Terra, nós já temos as nossas ambiências de umbral, nós já conhecemos o umbral. Agora, se nós participamos ou não deste umbral aqui na Terra, é uma escolha nossa. Mas que nós vemos isso, assim como ambiências de trevas, existem aqui também, quando encontramos aquelas pessoas que... O que são as pessoas que vão para as trevas? São as que se comprazem com o mal, sabem que é errado, fazem, repetem, gostam de fazer. Entendeu? Não é o desesperado que se vingou, que perdeu a cabeça, é o que faz de forma calculada. Então, as grandes gangues, as grandes organizações criminosas de qualquer espécie que acabam destruindo parte da sociedade. Então, se nós estamos aqui e vivemos nessa ambiência, nós simplesmente, ao desencarnarmos, vamos continuar na mesma ambiência, no mundo espiritual, só sem o corpo de carne, porque nós vamos ser atraídos por essas ambiências. A gente relembra, Deus não pega a gente e escolhe, você vai para lá, você vai para lá, nós somos atraídos. Quem somos nós? Quem sou eu diz aonde eu estarei no mundo espiritual. Assim como aqui, que ambientes me atraem, que ideias me atraem. E como é que eu expresso isso? Então, de certa maneira, nós, em termos de percentual, a gente não sabe, claro, eu acredito que seja mais até na brincadeira. Mas nós temos noção de perceber o grupo de pessoas, a quantidade de pessoas que vivem no bem, que vencem as tentativas de serem envolvidos em alguns desequilíbrios e dizem não, se mantêm despertos para isso, outras que se entregam com facilidade, que convidam e levam outros ao erro também, assim como aqueles que já praticam atividades realmente criminosas, que destroem vidas, que destroem histórias.